Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns processos que eu usei para fabricar o tema Moana, tá ok? Então eu desenhei a Moana num bloco de isopor 2F, né? Você pode usar qualquer isopor indicado para a escultura. Eu usei redução de caixa, tá ok? Eu escalonei o desenho com a caixa reduzida e vou deixar para fazer os detalhes colando com poliuretano. Então eu já fiz os dois cortes e nessa peça eu vou deixar para fazer o corte das pernas com um cortador de mão. Por quê? Porque as pernas são assimétricas, elas não são iguais, então elas precisam ser cortadas separadas, tá ok? Então para fazer esse corte eu uso um cortador de mão, né? Aquele cortador caseiro. Ele é o mesmo processo do cortador estilo mesa, né? Estilo bancada, aquele que eu já ensinei vocês fazerem. É o mesmo estilo, só que ao invés da bancada eu tenho um arco, né? Para segurar o fio. Ok? Então eu faço aqui o primeiro corte. Ah, Rick, mas por que fazer o corte separado? Porque uma perna ela tem um espaço negativo diferente da outra perna, né? E isso pode servir para qualquer peça que tenha elementos assimétricos, né? Que não são parecidos e que se você corta um, você acaba que estragando o espaço negativo do outro, né? Se é que eu poderia fazer o espaço negativo das duas pernas juntas e depois separar no corte, né? Mas para facilitar o meu trabalho, eu prefiro cortar uma por uma com o cortador de mão. Então eu sigo aqui fazendo esse corte, lembrando que a outra metade do pé eu vou colar com poliuretano, né? Porque eu fiz a caixa reduzida para economizar material. Então o pedaço do pé que ainda falta, eu vou anexar com poliuretano. Se você nos seus projetos puder sempre fazer a caixa reduzida e anexar esses detalhes depois com poliuretano, você vai economizar, né? E vai gerar mais lucros, né, na sua peça. E você aproveita bem mais o bloco de isopor, certo? Então agora eu já tenho aí a Moana blocada. Você vê que não tem os detalhes do pé, né? Do braço. Tá aí ela em outra dimensão. E agora está aí os detalhes da peça já blocada, né? Onde eu separei cada elemento, não preocupando muito com a definição, mas sim com o bloco em si. E essa estratégia de reduzir a caixa vai fazer com que eu não gaste tanto material, né? No caso aqui, o braço e um pedaço do pé eu posso anexar com poliuretano, ok? Então eu já preparo aqui o poliuretano. Você pode pegar um pedaço menor de isopor e esculpir os detalhes, né? E depois só anexar e você já vai ter aí uma economia muito grande de material. Isso para quem quer trabalhar montando um ateliê, isso é fundamental, né? Porque com a economia você ganha mais lucros, ok? Então eu uso um pedaço de isopor para espalhar bem o poliuretano, né? E depois eu só anexo a peça. A peça já está blocada. Só anexo e espero secar. Quando você espalha bem o poliuretano,
ele não incha muito, né? Então não precisa você colocar nada em cima da peça que você está anexando. Só uma pequena força, né? Uma pequena pressão faz com que as partes colem de maneira que o poliuretano não vaze, né? Deixando assim um acabamento feio. Então é só você colocar a cola, espalhar bem e depois com uma pequena pressão você consegue fazer um acabamento legal e essa junção, né, do isopor. Ok? Então que eu vou usar um pedaço de isopor para fazer a parte do cabelo. E depois é só esculpir como se isso fosse um bloco inteiro. Então eu já refinei os traços da Moana. É claro que eu estava seguindo o meu modelo fotográfico, né? Está aí as dimensões da peça. Eu fiz o refinamento dos blocos. Mantive as proporções do corpo feminino. Mantive as proporções do rosto, levando em conta os traços da personagem, né? Por isso que eu trabalho sempre com o modelo em mãos. Está aí a parte colada. A pluminha cobre essa junção, né, do isopor. E está aí a nossa personagem. O detalhe do pé assimétrico, né? Um pé de frente, o outro pé de lado. O detalhe da junção ali do braço. E todas as técnicas que eu usei para fazer a personagem são as técnicas que eu ensinei para vocês no nosso curso. No decorrer, né, do nosso curso, são as mesmas técnicas que eu uso no meu dia a dia. Ok? Está aí as costas da personagem, os detalhes do cabelo, a perna assimétrica. Detalhe do remo. É uma peça que dá para fazer toda ela somente com espaços negativos, né? Se você pegar um bloco inteiro de isopor, mas para quem quer economizar, o bom mesmo é fazer da forma que eu fiz, né? E agora eu vou passar aqui pro porquinho. Vou fazer a parte de lixamento. Eu começo pelo olho. Lembrando que essas peças que eu estou fazendo são trabalhos do meu ateliê, certo? O trabalho do meu dia a dia, né? E as técnicas que eu estou usando são as técnicas que eu ensino, para as pessoas não acharem que existe um outro macete, que eu não ensinei tudo, que eu aplico. E na realidade eu ensino tudo que eu aplico. Tá ok? É claro que eu tenho habilidade, né? Eu tenho anos de prática. Então já é uma forma natural que eu uso na hora de lixar, na hora de esculpir. Mas o princípio é o mesmo. Para quem quer montar um ateliê, é muito importante você treinar um ajudante. Isso também para pessoas que querem montar a loja, né? Porque se você ficar com a parte de escultura e de pintura, isso vai facilitar o seu trabalho. Isso também vai fazer com que você produza mais, né? Então, no meu ateliê
eu tenho pessoas treinadas tanto para fazer a parte de lixamento quanto para fazer a parte de cobertura com tecido, né, de acabamento com tecido. Então, se você pensa em montar um ateliê, se você pensa em lucrar com isso e ter lucro, ganhar dinheiro com isso, é importante você treinar uma pessoa que consiga fazer o acabamento com a lixa e também o acabamento com tecido. Ah, Rick, quanto de lucro a gente consegue trabalhando com isso? Olha, vai depender de pessoa para pessoa, né? Se você tiver um ajudante, é possível um ateliê fabricar até 30 peças por semana, de 20 a 30 peças por semana, né? Se você cobra de 400 a 500 reais um metro de escultura, então isso por semana dá uma boa grana. Mas é importante você treinar alguém para te ajudar com essa parte de lixamento e com a parte de acabamento com tecido. Tá ok? Se você pensa em montar um negócio para locação de personagens, para locação de decoração, né? A importância do ajudante vai ser pelo seguinte: se você quer estar na frente do negócio e também quer ser artesão, então é bom que você gaste um tempo esculpindo os temas, né? Você deixa o seu ajudante fazendo a parte de lixamento e de acabamento com tecido, e você só faz a parte de pintura aerográfica, né? Então dá para conciliar, você está na frente do negócio e também você está no ateliê fabricando peças para sua loja. Então tá aí a importância, né, de um ajudante ou de 2 ajudantes, dependendo da proporção do seu negócio, né? Aqui no meu ateliê eu tenho 3 ajudantes, né? A gente consegue fabricar entre 60 a 80 peças por mês, né? Variando de peças pequenas, médias e grandes. Então, se você pensa em empreender nessa área, eu dou a dica aí de ter 1 ou 2 ajudantes para te ajudar. Então eu sigo aqui fazendo essa parte do rabinho do porco. Ah, Rick, mas parece que você faz diferente do que você ensinou nas aulas. Às vezes fica um pouco diferente, porque eu já ajo de uma forma natural, né? Mas eu recomendo que vocês sigam todos os processos que eu ensinei até isso se tornar natural em você, e você já faz sem preocupação, já faz sem medo de furar o isopor e consegue assim um acabamento legal. Ok? Esses vídeos são mais para mostrar para vocês os bastidores, né, do meu ateliê, e para não ficar a dúvida de que a técnica empregada aqui é a mesma que eu ensinei para vocês no curso, né? E que se vocês estudarem e treinarem, tudo começa a ficar bem natural. Você consegue alcançar um acabamento bem legal, né? Bem interessante, a partir das técnicas que eu passei. Então, dando seguimento aí, pessoal, vou aqui lixando o rabinho. Estou usando uma lixa pequena, né? Como eu ensinei, a gente divide as lixas em pequenas paletas. Eu faço sempre uma pequena, uma média, né, para lixar essas partes maiores, e uma grande para lixar partes enormes, né? E eu uso também
aquela maior que eu chamei de escova, né? Eu gosto de usar ela quando eu tenho bastante encomenda. Então eu faço a parte maior primeira e faço com uma certa velocidade, né? E depois eu só dou os retoques com as lixas menores. Isso para fazer 6, 7 peças por dia, né? Como eu estou aqui tranquilo, então eu vou trabalhar na mesma pegada do curso, né? Com a mesma velocidade. Mas só para vocês entenderem que é o mesmo processo, né? O mesmo processo que vocês aprenderam é o processo que eu uso. Então está aí, porquinho lixado. E agora já está pronto para ir para a fase de acabamento com o tecido. Ok? Então você vê que a intenção é deixar a superfície lisa, né? E ficou bem legal, ficou bem liso. O isopor não ficou com buracos, né? Porque a gente busca o máximo não deixar o isopor todo furado, né? Então por isso que tem que saber a técnica certa e aplicar o lixamento de forma correta para evitar tanto esburacar o isopor, como também arrancar quinas, né? Detalhes da peça. E agora eu vou iniciar o galo. Você está vendo aí o galo todo esculpido. Eu fiz o pé dele anexado já na base, tá ok? Se vocês notarem, tem uma emenda no pescoço. Isso eu fiz para economizar isopor, certo? Às vezes de um corte de um personagem sobra um pedaço de isopor e não fica na proporção que o cliente pediu, né? Mas se você pegar outro pedacinho e fazer a junção com o poliuretano, então você já economiza dinheiro aí nessa jogada, né? Então deixa essa dica aí. Ah, Rick, mas como é que eu vou saber como fazer isso? É escalonar, né? Com a caixa reduzida. Isso vocês aprenderam, principalmente naquele exercício do Pluto, né? Lá tem um exemplo de caixa reduzida. Então eu vou seguir aqui fazendo essa parte do olho. Eu uso uma lixa pequena. E o mais importante dessa aula é vocês notarem a naturalidade que eu faço, né? Esse processo de lixamento. Porque olhando também se aprende muito. Eu lembro que no começo eu aprendi muita coisa com alguns escultores olhando, né? Olhando esse processo, né? E aí fui observando como é que eles faziam. Fui perguntando também como é que era a questão da técnica e fui aperfeiçoando. Eu uso sempre uma lixa de parede, né? Algumas pessoas gostam da lixa de ferro. Eu não me dou bem com a lixa de ferro. E por isso que eu ensino a fazer com a lixa de parede, né? Eu acho que o acabamento fica mais interessante. E também a lixa de ferro arranca muito o isopor, na minha opinião, né? Se algum de vocês quiserem fazer um teste com outro tipo de lixa, não tem problema. Então, dando continuidade aqui no olho, né, do galo, eu uso os dois lados da lixa, né? Eu deixo um lado mais chanfrado
Eu ensinei, né, o porquê disso. E agora ir mais de perto para vocês observarem. Ah, Rick, e quando tem a junção de um isopor com o outro, como é que fica essa questão de lixamento? Pode lixar normalmente, como se fosse uma peça inteira. A única coisa que pode acontecer é se você colocar um pouco mais do poliuretano escuro, pode ficar um pouquinho mais duro que o isopor, né? Então sempre tomar cuidado para colocar na medida certa, para não ficar duro e você não conseguir lixar, ok? Então agora que eu sigo fazendo essas profundidades, né, da crista do galo, faço a curva na lixa. E sigo com o mesmo processo. Não sei se vocês notaram, mas eu gosto muito de trabalhar em cima de uma peça de isopor, né? Se vocês quiserem fazer uma bancada ou uma mesa, também é interessante. Mas eu gosto bastante de trabalhar em cima da peça de isopor, né? Tanto para lixar quanto para esculpir, né? Principalmente para esculpir, porque a faca ela sempre está batendo em cima da superfície onde você está trabalhando, né? E se isso for de madeira ou de vidro ou outro material, você pode perder ou o corte da faca ou tá estragando também a superfície de trabalho. Ah, Rick, eu posso usar lixadeira de mão, aquelas lixadeira elétrica? De forma alguma, tá? A lixadeira de mão a gente usa normalmente para esculturas com revestimento em fibra, tá? Fibra de vidro. Não é o mesmo processo da escultura com acabamento com tecido, né? Ah, Rick, como é que funciona a questão da fibra? Você vai fazer o mesmo processo, vai lixar o personagem, você vai comprar a resina acrílica da Rede Liz, né? Uma resina à base d'água, tá? Você pode aplicar ela direto no isopor e você vai comprar a manta de fibra de vidro. E vai ser o seguinte, é como se você passasse um pouco de resina com um pincel, da mesma forma como a gente passa a cola para depois aplicar o tecido. Então você passa o pincel com a resina diluída, né, na água, a resina à base d'água, como se fosse uma cola, certo? Por cima você coloca a manta de fibra de vidro, no mesmo processo da pluminha. É só você pensar que a manta é a pluminha. Então você vai colocar e por cima da manta você vai encharcar o pincel e vai anexar a manta na peça, ok? É outro processo, né? Eu sugiro que façam outro curso, né? Tem um curso muito bom aí na internet, de uma pessoa muito boa nessa área. Então, qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, né? Se vocês quiserem fazer um teste com a resina acrílica, só me mandar um e-mail que eu passo para vocês os links, ok? Aí no caso da lixadeira, depois do personagem seco, né, já fibrado, ele vai ficar texturizado, né, por causa da manta. E por cima da manta você vai aplicar uma massa acrílica, né? Você vai lixar
E por cima do personagem já lixado, você pode aplicar uma pincelada da resina acrílica, né? Bem diluída com água, e aí vai ficar um resultado bem legal. Nesse caso de lixamento em peças fibradas, aí sim você pode usar a lixadeira de mão, ok? No nosso caso aqui, não. Rick, você pensa em dar um curso de fibra? Sim, eu tenho projetos para futuramente estar fazendo aí um curso com essa técnica, né, da fibra. Só não fiz ainda porque a fibra, o processo é mais demorado, é mais caro, né, e você precisa vender isso para clientes que tenham um poder aquisitivo melhor, né? E sendo que esse processo do acabamento com tecido, você pode atender o público geral, desde pessoas que estão começando no ramo de festa até lojas grandes, né? Tá aí o nosso galo terminado. Pronto para a gente fazer o acabamento com o tecido, né? Ficou bem legal. E agora eu vou mostrar as dimensões aí para vocês, tá ok? Rick, se eu quiser colocar um reforço na perna, posso? Pode. É só colocar um ferro por baixo, você fura e deixa a perna que é fina mais reforçada, tá ok? Então vocês veem aí os detalhes, né, do lixamento, a superfície lisa. Não tem buracos. E agora eu vou mostrar um pouco do acabamento com tecido no rosto do personagem, né? Então eu começo marcando com estilete. Um processo que vocês já aprenderam, né? Mas é sempre bom acompanhar, porque isso também faz parte do aprendizado, né? Você vê como é que funciona o meu ateliê no meu dia a dia. Então eu dou uma conferida aqui, faço o corte bem certinho, né, para o acabamento ficar legal. E aí vou seguir com os processos normalmente. Não tem nenhum segredo, né? Dou uma marcadinha aqui nesse músculo da sobrancelha. Confiro para ver se está bem marcado mesmo. Essa parte do pescoço. Ao redor do rosto. E segue o mesmo processo que vocês aprenderam com o estudo dos rostos, né?
Só que no rosto desse personagem você pode separar alguns elementos, como o nariz e o lábio superior. E se você pode fazer isso, isso vai facilitar, né? Existem alguns personagens que dá pra você separar alguns elementos no rosto, e isso facilita muito, porque o mais difícil é o rosto inteiro, né? Quando o rosto pega a pluminha de uma forma que você não tem como separar nenhum elemento, é apenas os olhos, né, no caso, então é o tipo de rosto mais difícil de fazer. Quando é um rostinho assim, nesse caso aqui desse personagem, é mais fácil, né? Eu vou colocar cola nas curvas. Eu uso a mão mesmo, né? Ah, Rick, quantos personagens grandes dá pra fazer por dia? Olha, eu tenho uma equipe de 3 pessoas, né? Mas geralmente trabalha comigo 2 pessoas, né? Dependendo da demanda que eu tenho. Então eu tenho 2 pessoas fixas para me ajudar. E é possível fazer 2 peças grandes por dia, né? Fazer a peça completa, né? Isso pode me render quanto? Depende da realidade do mercado onde você mora, né? Mas isso pode te render de 1.500 a R$ 2.500 por dia, né? Isso se tiver demanda, é claro. Mas isso também vem com a prática, né? E principalmente com as técnicas que eu ensino, porque você corta da maneira certa, você bloca da maneira certa, você refina da maneira certa, lixa e cobre da maneira certa. E a pintura também, você não perde tempo com a pintura, porque você sabe basicamente como funciona a questão da aerografia, certo? Então por isso que eu digo que é capaz, né, que é possível a pessoa fazer 2 peças grandes por dia e pequenas pelo menos 5 ou 6, né? Se você tiver ajudantes. E isso no final do mês rende uma boa grana. Então agora eu vou fazer o acabamento aqui do olho. Enquanto a cola seca no rosto, eu vou fazendo os olhos, né, para não perder tempo. Faço outro. E uma dica que eu dou é sempre o seguinte: não fique parado. De maneira nenhuma fique parado, tá? Então você pode fazer uma coisa, passar cola no rosto e já ir fazendo um detalhe ou fazendo outra coisa, tá ok? Se não der para trabalhar na peça enquanto a cola está secando um pouco para ficar no ponto, faça outra coisa, vai riscando um bloco, enfim, se organize de forma que você não fique parado de forma alguma. Então agora eu vou fazer o nariz. Às vezes eu faço de forma natural, tá? Mas esticando com o mesmo processo que eu ensinei em forma de X, né? Às vezes na correria do dia a dia eu faço de outra forma, só que o resultado é o mesmo, né? Então eu peço para vocês seguirem o que eu passei no curso, né? Porque com o passar do tempo
Assim que você pega o tecido, você já sabe onde esticar, onde prender, e isso vai acontecendo de forma natural, tá ok? Então eu sigo prendendo aqui. Vou aproveitar, ver se eu consigo fazer a parte do lábio superior. Recorto o tecido, né? Para não arriscar de ficar muito enrugado, então eu prefiro fazer primeiro o nariz e depois fazer a parte do lábio superior com um pedaço de tecido único, né? Então agora é só esticar, prender e fazer essa parte do lábio. Se você vê que corre risco de enrugar e dá para fazer separado, então faça separado. O que importa é o acabamento ficar mais legal possível. Agora é só prender. Se por acaso a cola passar do ponto, a gente pode voltar, né? Passando um pouquinho de cola e aí ela dá uma amolecida. E a gente espera chegar no ponto certo, que é aquele ponto onde ela fica puxando, né? Puxando na mão. E agora é só cortar. E fazer essa parte. Do lábio superior. As mosquinhas adoram o cheiro da cola, né? Então é necessário tomar cuidado para não prender uma mosquinha aqui por acidente e acabar que perdendo o trabalho, tendo que refazer alguma parte do rosto. Então também é importante prestar atenção nas mosquinhas e também nas formigas, tá ok? Por algum motivo elas adoram o cheiro da cola. E agora eu vou fazer a parte de fora do rosto. Eu marco a boca. Prendo na lateral, ok? Prendo o tecido na parte profunda onde tem cola. E agora o meu maior cuidado vai ser na parte dos olhos, para o tecido não enrugar. Então dou uma separada aqui no olho, espalho bem o tecido.
E aí eu começo a fazer os cortes, né? E agora é só colocar o tecido, lembrando sempre de dividir as partes enrugadas, ok? Esse detalhe do olho me ajuda a esticar o tecido, essa marca de expressão, né, do olho. Vou fazer o mesmo processo no outro olho, prendo aqui nas marcas de expressão, ok? Com uma colinha, né, para segurar o tecido. Agora é só perfurar o olho e seguir com o mesmo processo. E agora é só colocar o tecido dentro do olho, né? Naquele mesmo processo que vocês aprenderam no curso. Ok? Então eu dou uma prendida aqui na região da testa. Vou fazendo toda a margem do rosto. Vou tirar um pouco o excesso de tecido. E agora eu vou repetir o mesmo processo também embaixo, né, do rosto. Lembrando que a parte do nariz a gente vai fazer uma perfuração e colocar o tecido dentro, né, do rosto. Ok? Eu já começo aqui pelo nariz. Essa região que eu fiz separada. É só abrir o tecido e colocar, né, o restante dentro do rosto. Vou usar aqui um pouco de cola. E agora eu coloco o tecido. E segue com o mesmo processo. Ok? Agora eu vou fazer esse processo aqui embaixo do queixo. Esticando bastante o tecido. E prendendo com a faca. Retirar um pouco de excesso. E agora colocar o tecido dentro da peça. É um rosto diferente, né? Mas segue com o mesmo processo.
A única diferença é que a parte do nariz e do lábio superior a gente fez separado. Alguns personagens têm elementos do rosto que dá para você fazer separado, ok? Então está aí o rosto já coberto, né? Pronto para a gente fazer a pintura aerográfica, ok? Você vê aí que falta também a região do cabelo, os detalhes, né? Mas o importante foi a demonstração dessa parte do rosto, para vocês entenderem que existem elementos no rosto que dá para fazer separado também. E agora eu vou começar aqui com a pintura da Moana, ok? Eu estou usando uma pistola aerográfica. Ah, Rick, pode ser no aerógrafo? Pode. Eu uso a pistola para agilizar o processo da pintura, tá? Mas a técnica é a mesma que eu passei com relação ao aerógrafo. Eu começo aqui fazendo um sombreamento mais aberto, ok? E por que que eu uso o sombreamento mais aberto, né? Para justamente preencher a pluminha com essa cor marrom, porque a Moana ela tem a pele um pouco mais escura que das outras princesas, ok? Então por isso que eu uso o jato mais aberto, espalhando mais essa tonalidade de marrom. Lembrando que o processo continua o mesmo. As partes profundas eu coloco sombra, ok? Nesse caso, uma sombra mais aberta, porque eu estou trabalhando com a pistola e a minha intenção é dar um aspecto de pele morena, né? Então por isso que eu uso o jato bem aberto, ok? E faço esse primeiro sombreamento com o leque bem aberto, para a tinta sair mais espalhada, ok? O processo de pintura é o mesmo, tá? Com essa diferença da minha intenção de fazer com que essa primeira camada seja bem aberta para dar o aspecto de pele mais escura, nesse caso da Moana, ok? E agora com o mesmo marrom eu começo a usar o aerógrafo, né? Eu já tenho essa pintura base que eu fiz com a pistola, então agora os detalhes eu vou fazer com o aerógrafo, seguindo aquele mesmo processo que vocês já aprenderam no rosto feminino, ok? Então eu faço aqui o detalhe da boca, também do nariz. Agora eu vou fazer o outro lado da boca. Lembrando que a Moana ela não usa batom, né? Você pode fazer tudo no aerógrafo, você não precisa fazer nada no pincel, a não ser os olhos. Essa parte da boca você não precisa usar pincel, você pode fazer toda com aerografia, ok? Então eu desenho a boca, eu deixo o lábio bem definido, eu faço as abas do nariz, né? Faço uma leve sombra ali fazendo esse efeito do nariz, né? Com as abas e os buraquinhos também. E agora eu vou trabalhar no contorno de alguns elementos aqui da peça. Então eu aproveito que eu estou com o marrom e o contorno eu uso
um jato mais fechado, né? Eu encosto mais o aerógrafo e eu tenho essa sombra mais nítida, ok? E agora, com essa parte marrom já pintada, né? Eu começo a desenhar os olhos. Eu uso um lápis para fazer esse desenho preliminar dos olhos e sigo com o mesmo processo que vocês já aprenderam nas aulas do nosso curso. Faço também o desenho da sobrancelha. E sempre de olho na referência, né? É bom ter uma referência em mãos para você prestar atenção nos detalhes do rosto, para você não se perder. Eu vou usar um pincel com marrom para fazer o contorno do olho. E agora é só fazer aquele efeito com o próprio pincel, né? E sigo usando todas as técnicas que eu ensinei para vocês nas aulas do nosso curso, ok? Então não tem segredo. Se você conseguiu fazer os exercícios e você já manja de tudo que passei, então não tem diferença de fazer a princesa Moana ou outra princesa. O processo é o mesmo, né? O que vai mudar são os detalhes, né? Então por isso que é bom sempre usar uma referência para você prestar atenção nos detalhes, né? E não se perder, porque às vezes o que diferencia um personagem do outro é o formato, que tem o rosto, que tem os olhos, nariz, a boca, mas o processo para aplicar isso é o mesmo que eu ensinei para tudo. Então agora eu sigo fazendo a sombra do olho. Eu aproveito e deixo uma leve pálpebra, né? Porque eu gosto muito desse efeito. É só você colocar uma sombra marrom em cima do olho, né? E você deixa para fazer a parte preta um pouquinho embaixo, né? Essa parte dos cílios você deixa um pouquinho abaixo e você consegue um efeito de olho bem legal. E a sobrancelha que eu faço todos os fios, né? E depois eu só aplico uma sombra em cima para matar um pouco essa artificialidade dos fios, né? Para ficar uma mancha e ter ali um aspecto de cabelo também, de fios de sobrancelha também, ok? No outro olho eu vou seguir com o mesmo processo. Eu começo fazendo a parte da pupila, sombreio em cima do olho, né? Essa parte dos cílios, deixo a região da pálpebra, nesse caso aqui eu faço a região dos cílios um pouquinho mais para baixo, para deixar essa parte em cima do olho visível. Agora eu sombreio essa parte de cima do olho, marco aqui onde vai ser esse cílio que sai do olho, né? Faço uma mancha
na sobrancelha e depois é só sair com os fios, né? Lembrando que você precisa encostar o aerógrafo para dar essa sensação de fios, porque assim o traço ele fica mais fino, né? Se você encostar bem o aerógrafo na superfície. E depois é só escurecer. Depois que você termina, você só reforça a pintura. E está aí o nosso rosto quase que finalizado. E agora eu faço o brilho do olho. Já ficou bem legal o rosto da personagem Moana. Você vê que as técnicas foram as mesmas, né? Eu não mudei nada, a não ser um detalhe ou outro. Eu aproveito que eu estou com preto e eu faço a margem do rosto um pouco mais escura, né? E começo a sair com as texturas, né? Com aqueles fios em forma de molinha. Ok? E sempre quando eu trabalho com preto no cabelo, eu gosto muito de sombrear essa margem do rosto, porque fazendo isso eu deixo o cabelo para trás e o rosto ele pula para frente, né? E fica bem legal, né? Desse aspecto 3D. Porque se eu tenho o rosto que é claro, eu tenho o cabelo que é escuro, automaticamente o cabelo fica atrás e o rosto salta para frente. Ok? Então está aí a textura. Agora é só repetir ela em todo o cabelo, né? O processo é o mesmo. Só basta ter paciência e ter treinado os exercícios, né, de coordenação motora, que são os exercícios que eu passei para aerografia. Se você treina textura todos os dias, então fazer esse cabelo não vai ser dificuldade. Assim também como todas as outras texturas, né, que eu passei. E agora é só paciência para preencher toda essa região do cabelo. Ok? Você vai fazendo um traço do lado do outro e vai ficando com esse aspecto de textura. Agora está aí nossa personagem já pronta, né? Você vê todos os detalhes. E agora a gente vai partir para a pintura do personagem Maui. Então eu uso a pistola, tá? Apenas para ganhar tempo. Você pode fazer com o aerógrafo, mas se você também pretende ganhar tempo no seu trabalho, então eu sugiro que você compre uma pistola para aerografia, né? Essa que vem com um copinho em cima. Eu uso uma da Aprex, mas você pode comprar a que você preferir. Então eu sigo sombreando o rosto. Tudo que é profundo eu passo uma sombra, ok? E assim eu faço com que os elementos que tem, que não são profundos, né, que tem volume,
eles saltam para frente, né? Se eu sombreio as partes que estão profundas, logo as partes essas partes volumosas ficam em evidência, ok? Então eu sigo com o mesmo processo, né? Marcando os traços do personagem, só que dessa vez eu estou com uma pistola que tem um jato mais aberto, né? E isso serve também para preencher o fundo da pluminha e para dar esse aspecto de pele mais escura, porque a pluminha vem num tom que eu faço uma pele mais clara, né? Então, se eu preciso de uma pele mais escura, eu uso esse jato de tinta mais aberto. E depois é só seguir com o mesmo processo usando o aerógrafo. Essa pintura com a pistola, ela é uma pintura base, né? Ela serve basicamente para trocar a cor do tecido e também já definir o que vai ser luz e o que vai ser sombra no personagem. E com o aerógrafo eu venho e refino os traços do personagem. Então eu uso aqui a pistola para dar uma escurecida em alguns pontos profundos do rosto, né? E o mesmo processo a gente também faz em todo o personagem. Eu estou aqui marcando o contorno e uso esse jato bem aberto e acabo aqui trocando a cor da pluminha, mas aproveito para deixar também aonde eu quero os pontos de luz. Então eu faço esse mesmo processo aqui na perna, dou uma escurecida na pele do personagem. Faço o mesmo processo aqui do outro lado. E já tenho a perna com essas partes de luz aqui nos dedos, né? E também com as partes de sombra. Então está aí a nossa Moana já terminada com todos os detalhes. Você vê o detalhe das pernas, né? Da saia, do cabelo, do remo. Os processos foram os mesmos, né? E o que vai exigir de vocês é apenas atenção, se tratando dessa personagem, com relação aos detalhes, né? Os detalhes mudam, mas a forma de execução dos detalhes é a mesma que eu passei para vocês nos exercícios de aerografia, ok? Então está aí o perfil da personagem. Você vê a perna assimétrica, né? Essa parte do cajado. Do cajado não, do remo, né? Essa parte do remo. E você vê que ficou um personagem bem legal, bem interessante. Você vê esse detalhe da mão segurando o remo. O rosto pintado, o detalhe da boca, o detalhe da outra mão apoiando o cabo do remo
os detalhes da roupa, né? Que são facilmente executados com aqueles exercícios de textura que eu passei. E o que requer atenção, né? Agora eu vou dar continuidade aqui no Maui. Eu vou usando essa cor escura, né? Para fazer a margem do rosto. Aproveito também para fazer em cima dos olhos. Ah, Rick, que cor você está usando? Eu estou usando o mesmo marrom, só que com um pouco de preto, para ficar mais escuro, né? E dar esse destaque nos traços do personagem. Então, com esse marrom mais escuro, eu vou fazendo aqui a parte da boca. Vou sombrear todo esse lado do rosto e depois vou só repetir no outro lado, ok? Uma leve sombra embaixo da boca. E agora eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado do rosto. Faço uma sombra em cima do olho, em volta do olho, detalhe do nariz, as abas do nariz, essa região da bochecha e o traço da boca, a margem do rosto. E está aí o nosso rosto pintado. E agora eu vou seguir com os mesmos processos, né? Primeiro eu vou fazer o rosto, depois eu faço o cabelo e depois eu vou preencher todo o personagem com as tatuagens que ele tem. Então aproveito aqui para fazer algumas marcas de expressões. Dou uma definida no lábio superior. Faço o buraquinho do nariz. Deixo o lábio superior mais escuro que o lábio inferior, né? Vou fazer todo esse lado e depois só repetir do outro lado. Faço aqui as marcas de expressão. E agora é só finalizar o personagem. Ok? Repetir o que eu fiz do outro lado. Faço aqui essa marca de expressão. E agora eu vou fazer a sobrancelha e os olhos, seguindo o mesmo processo que vocês já conhecem. E agora eu já tenho o nosso personagem finalizado. Com a textura no cabelo, né? Com o rosto já pintado, os olhos, com as tatuagens e com todo o corpo já finalizado, ok? Então agora eu só vou mostrar algumas dimensões do personagem e até a próxima. Valeu!